Que vergonha, hein? Que time reserva lixo, hein? Dorival me escala Kaká de lateral direita com Jacaré no time. Se quisesse colocar o time reserva, colocava o moleque pra jogar. Hugo Farias, lateral esquerdo. Esse cara não é nem pra ser jogador de futebol. E tá até hoje no Corinthians. Pelo amor de Deus, mano. Kaká, Chad, esses caras não podem vestir a camisa do Corinthians não, mano. Que time reserva lixo, fraco demais. Se liga só no que a mídia falou, nesse vexame desse time do Corinthians. Deixa o seu like, inscreve no canal e bora pro vídeo. Olá, fãs de esporte! Está começando mais uma edição do Sport Center para vocês, com a segunda rodada do Campeonato Paulista. E essa não é goleada, 3-0 não é goleada ainda, mas foi por muito pouco. 3-0 do Red Bull Bragantino em cima do Corinthians, das reservas do Corinthians, é verdade. No segundo tempo, o Dorival Júnior começa a colocar mais jogadores que atuarão ao longo dessa temporada como titulares e ainda assim não foi possível nenhuma reação. 3-0 com 2 gols de John. Deve ser, inclusive, o último jogo dele com a camisa do Red Bull Bragantino. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E tivemos um terceiro gol, um golaço, inclusive, do Mosquera. Isso ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac esta noite. Boa noite para você. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Noite de quebra de recordes aqui no Sport Center. Nos acompanhe, fã de esportes, até o nascer do sol. Brincadeira. Vamos até às 11h45. Com tudo que pudermos falar a respeito de campeonato estadual, os estaduais e também o mercado do futebol, gols internacionais, etc. Em relação ao que aconteceu hoje na casa do Red Bull Bragantino, foi uma vitória absoluta e totalmente indiscutível do Bragantino sobre o Corinthians. Uma noite em que o atual campeão estadual e campeão da Copa do Brasil foi superado de forma indiscutível pelo time da casa. E como você falou, Marcela, no momento em que a comissão técnica do Corinthians começou a colocar em campo alguns jogadores titulares, e é óbvio que existe um projeto, um planejamento para que esses jogadores não se desgastem muito e a temporada comece devagar para um dos, né? Porque o Vasco também jogou até a última data do futebol brasileiro no ano passado. É preciso ser assim, né? Porque senão você não vai conseguir ter uma temporada de 26 em alto nível. Mas no momento em que alguns jogadores entraram, o Corinthians ensaiou alguma coisa, houve uma grande defesa do goleiro do Bragantino e logo depois o terceiro gol. É uma daquelas noites em que você entende que havia um time mais preparado do que o outro, um time em melhores condições físicas do que o outro, e esse time superou o seu adversário de forma total e venceu por 3-0. O placar, ele talvez seja um pouquinho maior do que o jogo mostrou, mas não houve nada de errado em termos de arbitragem, nos gols, nas jogadas e tal. Talvez o resultado melhor para o jogo em si, para que os dois times mostraram, fosse uma diferença de 2 gols a favor do Bragantino. 3-1, então. Talvez até um gol, não sei se posso dizer que o Corinthians mereceu um gol. Mas é isso, o futebol é isso. E o Corinthians agora tem que levantar a sua cabeça, porque no fim de semana em Itaquera tem um jogo ao qual ele não pode entregar menos do que o máximo que ele tem nesse momento. Agora sim, aparecemos por aqui, fãs de esportes. Olá, estamos aqui ao vivo. Fala, Gustavo Zupac, tudo bem? Boa noite para você. Pois é, tem clássico no fim de semana, é um Corinthians que precisa levantar a cabeça, mas um Corinthians que vai ser titular nessa partida contra o São Paulo. O que você olhou hoje para esse time do Corinthians e que o Dorival vai tirar de lição para o restante da temporada? Que tanto ele quanto, especialmente o Marcelo Paz, tem uma missão muito clara nesse começo de ano, que não é contratar titulares. O Corinthians não precisa que titulares sejam contratados. Claro que se existirem grandes oportunidades de mercado, o Corinthians pode ir lá e fazer um negócio, mas o Corinthians não tem essa demanda. O Corinthians tem uma enorme demanda de compor e melhorar o seu elenco. Esse é o recado de hoje. O Marcelo Paz, que certamente esteve acompanhando o jogo, ele saiu pensando, realmente, eu preciso contratar um elenco, porque o desnível é muito grande. Porque uma coisa o time titular vai jogar e aí você tem 2 desfalques, aí você tapa ali o buraco com 2 jogadores do banco. Mesmo que sejam jogadores de posições que não são tão niveladas, mas um ou outro, o time segura. Agora, quando um time como o Corinthians, com esse elenco, opta ou precisa colocar o time inteiro reserva, a chance de vitória contra um time de Série A, um belíssimo time como é o Bragantino, ela é quase nula, né? O Corinthians começou o jogo com o Kaká de lateral direito,
o Gabriel Paulista, que acabou de chegar de zagueiro, o Hugo de lateral esquerdo, que era a última opção e só virou a primeira opção reserva porque o Angeleri não deve ficar, porque travou a renovação e o Corinthians não tem que fazer loucura pelo Angeleri, mas aí vai jogar o Hugo e o desnível é grande. Com o Charles e o Bahia, o Luiz Gustavo, que é um menino, como volantes centrais, como os meias centrais, com o Pedro Raul de centroavante. Então as chances do Corinthians de ganhar o jogo, elas eram quase nulas com esse time contra o bom time do Bragantino, que estava com o time principal. Então, assim, o Corinthians precisa, e o Marcelo Paz já falou isso, né? A ideia é que o Corinthians tenha 2 jogadores em condição de jogar para cada posição. E não quer dizer 2 seleções, mas um time titular mais próximo do time reserva. E o que a gente viu hoje é que o Corinthians não tem condição de colocar o time reserva para jogar de maneira competitiva, o time inteiro reserva. Vamos lembrar que o time reserva do Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, empatou em casa com o Juventude já rebaixado, porque de fato é um elenco com muitas dificuldades. E a partir do instante em que no segundo tempo o Dorival começou a colocar o time titular, como diria o nosso grande Zé Boquinha, a vaca já estava deitadinha, e aí o Corinthians ficou exposto a um contra-ataque contra um time que adora jogar em contra-ataque, que é o Red Bull Bragantino, né? O time do Mancini não tem nada a ver com as escolhas que o Dorival quis ou teve que fazer para o jogo de hoje. Teve uma belíssima atuação dentro de casa, John, Lucas Barbosa, o Gabriel, o volante, jogou muito bem, uma belíssima atuação do Red Bull Bragantino e uma atuação fraquíssima do Corinthians que acende alerta para elenco. O Corinthians tem uma temporada com muitos jogos, com muitas competições e o elenco é muito, muito, muito desnivelado. Mas não é exatamente isso que o Marcelo Paz está fazendo com os reforços que estão chegando? Isso. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Exatamente. Ele está colocando reservas para vestir a camisa do Corinthians. Está muito claro, o jogo de hoje deixou muito claro que essa de fato é a missão dele. O Corinthians tem que olhar para time titular, para posições titulares, eventualmente na janela do meio do ano, que é um outro tipo de janela com o time mais organizado. Agora é preencher o elenco. O jogo de hoje deixou isso para mim de maneira muito gritante, além de existir um desnível técnico grande, o nível de atuação daqueles jogadores que já são inferiores aos titulares foi baixíssimo. Segundo jogo da temporada, é verdade, mas foi uma atuação muito fraca do Corinthians em Bragança. Pois é, o Corinthians contratou o Gabriel Paulista e hoje fazendo a sua estreia, tem o Caio César também que vai chegar. Matheus Pereira. Lá, o Matheus Pereira que vem do Fortaleza por empréstimo também. São jogadores que devem compor ali, logicamente vão entrar em algum momento como titular em outra partida. É muito gritante a diferença do time reserva para o time titular e assim, não é uma culpa do Dorival Júnior, é realmente a peça que não funciona? Não é responsabilidade do Dorival e não é uma novidade. E eu nem diria time reserva e time titular. Eu vejo, acho que todo mundo que presta mais atenção também vê, um desnível técnico muito grande quando a principal força, o time que o Dorival escalaria todo dia se ele pudesse. E aí eu não quero entrar aqui naquela conversa das pessoas que dizem gostar de futebol, mas não se esforçam para entender o futebol e reclamam demais. E eu fui obrigado, infelizmente, a ouvir isso nesses últimos dias, com críticas feitas à comissão técnica do Santos por não colocar o Gabriel Barbosa no jogo de ontem contra o Palmeiras. Mas como logo no segundo jogo da temporada tem jogador já poupado? A cada época é uma desculpa, porque no meio do ano é porque já estão cansados, no final do ano é porque cansaram ainda mais. Eu sempre faço a mesma pergunta para todas as pessoas que pensam assim, ou que falam assim, mesmo sem pensar. Vocês acham que os técnicos de futebol profissional que colocam seus empregos em risco numa noite como a de hoje, porque já vai ter gente reclamando, não escalariam os mesmos jogadores 3 vezes por semana se pudessem fazer isso? Se tivessem a garantia de que o time seria competitivo e os jogadores não correriam, não é nem mais risco de se machucarem, mas não teriam o seu próprio desempenho cada vez mais prejudicado pelo desgaste, pelo excesso, por todos os problemas que causam. Então, os primeiros treinadores que deveriam entrar nessa de futebol é quarta e domingo, tem que jogar todo dia, são os técnicos dos times grandes brasileiros que não podem perder, não podem empatar, não podem fazer nada que não seja jogar bem, colocar o seu time para jogar bem e ganhar. Então, no caso do Dorival, não há o que fazer. Então, não é uma crítica à decisão tomada pela comissão técnica do Corinthians usar o time que começou a partida de hoje contra o Bragantino. Mas desde o ano passado,
e durante toda a temporada, em que sim, o Corinthians foi campeão 2 vezes, ficou muito claro isso. Havia 2 conversas. A primeira, quando o Corinthians não tem Garro, não tem Memphis, não tem Yuri Alberto juntos em campo, o time não é o mesmo. De fato, não é. E quando o Corinthians não tem os demais jogadores considerados titulares, aqueles que estão acostumados a jogar e que têm um rendimento melhor, o time sofre muito. Nas laterais, por exemplo, há poucas opções. No meio de campo, há poucas opções. Os 2 jogos que o Corinthians fez no Campeonato Estadual desse ano, os jogadores que começaram as partidas no ataque jogaram mal. E até o Guinegão, que fez sucesso no ano passado, porque é um jogador voluntarioso, sempre disponível, mostrou suas qualidades em diversas ocasiões no ano passado, até agora nas oportunidades que teve, não rendeu, foi mal. E assim, é o início da temporada. Eu concordo plenamente com tudo que o Gustavo disse a respeito do elenco. Acho que o trabalho tem que ser feito dessa maneira mesmo. E o Corinthians talvez também não tenha nem por que investir mais, porque se você contrata jogadores, entre aspas, né, estabelecidos para chegar e jogar, é claro que você vai gastar mais. Sim. É claro que esses jogadores custam mais em direitos e custam mais em salários. E o Corinthians não está no momento de entrar no shopping e sair comprando de olho fechado sem perguntar quanto custa. E aí é melhor você fazer escolhas, né? E eu acho que até agora as escolhas têm mostrado esse caminho mesmo, que é a contratação de jogadores para compor, para que o elenco fique maior e com um pouco mais de qualidade nas diferenças entre os que jogam mais e os que têm que jogar ocasionalmente. Em relação à escolha de ter colocado o time reserva hoje, eu consigo plenamente entender por que é que ela foi tomada, por que essa escolha foi feita para hoje. O Corinthians estreou contra a Ponte Preta em casa com o time misto, e o time misto já tem uma queda técnica, mas você consegue manter de uma forma ou de outra a estrutura. Então, era a linha defensiva titular, tinha Carrijo e Breno Bidon no meio campo. Isso ajuda até os jogadores que entram e que sabem que existe um desnível técnico a tentarem manter o padrão. E foi importante essa espinha dorsal para o Corinthians vencer a estreia contra a Ponte Preta. Hoje teve esse duelo contra o Red Bull Bragantino, e os 2 próximos jogos do Corinthians são 2 clássicos, contra o São Paulo e contra o Santos. Então, assim, eu imagino que o Dorival vá com a força máxima que ele puder para o duelo contra o São Paulo, e talvez, para não repetir o mesmo time contra o São Paulo, uma leve mesclada contra o Santos. Imagino que seja esse o planejamento, a gente não está lá no dia a dia para saber. Então, hoje era preciso mexer mais na equipe. Então, eu nem digo que foi a decisão errada. Eu, particularmente, não gosto de time inteiro reserva, porque são poucas as equipes que conseguem manter o seu padrão trocando todo o time. Se possível, conservar o mínimo de espinha dorsal, 3, 4 jogadores que seja, para diminuir o impacto. Mas a gente não está no dia a dia, a gente não sabe como é feito o planejamento. A questão é que, ao tomar essa decisão, o Dorival Júnior, a comissão técnica, o Corinthians como um todo, eles acabaram assumindo o risco de diminuir a chance de vitória para muito baixa, porque o Red Bull Bragantino é um time bom, é um time que estava com a sua força quase máxima, que entrou de férias antes, que voltou de férias antes, que manteve o técnico, que manteve o elenco. Então, acho que todo esse conjunto acabou encaminhando o Corinthians para uma derrota. Tudo isso não justifica uma derrota por 3-0. Pois é. Calhou que, dentro desse contexto, o Bragantino fez um grande jogo e o Corinthians fez um jogo muito fraco. Yuri Alberto perde aquele gol. Assim, é muito difícil você olhar no segundo jogo e ainda mais com o time reserva e fazer uma análise, né, pro restante da temporada. Ainda assim, você pensa, 3-0, era para isso tudo? Ou o time como o Corinthians, é normal tomar um 3-0, mesmo que seja primeiro com um time reserva, depois com um time misto? Dá para tirar alguma conclusão, André Kfouri? Além dessa, de que o elenco precisa ser reforçado por jogadores para trabalhar durante o ano, eu acho pouco. Talvez, como eu falei agora há pouco, os jogadores de ataque, aqueles que podem olhar para noites como a de hoje, no sentido de identificar oportunidades, estejam desperdiçando essas chances. Sim. Ninguém aqui está dizendo que na segunda partida do ano há uma posição a ser ganha no ataque do Corinthians. Não é isso, né? Todo mundo sabe quais são os atacantes titulares, como o Corinthians joga. É só pensar também o que aconteceu há pouquíssimo tempo na fase decisiva da Copa do Brasil. Mas não é um campeonato estadual,
a gente chama de pré-temporada aqui e aplaude os treinadores que têm tratado essa época do ano dessa maneira, aplaude ainda mais os clubes que nem os seus treinadores têm mandado a esses torneios. Então o Atlético Mineiro fez isso, o Flamengo já fez isso em 2 rodadas, acho que outros deveriam fazer também. É muito melhor para os objetivos das equipes grandes que os seus treinadores treinem os jogadores que são titulares, em vez de estar aí jogando em moça bonita como o Flamengo jogou e etc. Aliás, o Flamengo jogou a camisa, os jogadores não jogaram, a comissão técnica, como eu falei, também não foi. Mas é isso, é o que se tem. Talvez alguns jogadores do Corinthians não estejam no seu melhor nível nessa época. E eu acho que para isso também não havia motivo para rendimentos tão baixos. Bom, mas aí temos daqui a pouco a entrevista do Dorival Júnior, vamos ouvir também o Wagner Mancini depois desse jogo tão importante. É início de temporada, é um Corinthians que ainda está na metade da sua pré-temporada, ainda tem muita coisa para acontecer, chama muita atenção, o Yuri Alberto da maneira como entrou também não foi bem, olhamos para o Hugo, olhamos para o Kaká e colocamos um asterisco muito grande em relação a esses jogadores também, e é muito difícil você olhar e colocar culpados em num jogo como esse, colocar, olha, esse aqui foi muito mal, esse aqui é o culpado. Não existe um culpado, mas são jogadores muito abaixo e eu tenho certeza que o Dorival olha de uma maneira diferente, o Marcelo Paz olha de uma maneira diferente e pensa em substitutos e inclusive depois podendo liberar esses jogadores para que eles tenham experiência em outras equipes e depois voltem um pouco mais maduros também. Existem, assim, esses jogos, ao mesmo tempo em que eles expõem o elenco de alguma forma, né, as fragilidades do elenco, eles servem de oportunidade para quem quer mudar a sua imagem ou para quem quer construir uma imagem. E dentro dos jogadores que entraram em campo hoje, existem para mim 3 categorias ali de situações. Existe a situação do Kaká, do Hugo, que são jogadores que costumam ser as últimas opções para o setor, que já estavam no elenco desde as últimas temporadas, que frequentemente quando entram não vão bem, e que estão sempre ali na lista dos jogadores para serem negociados, né? E hoje foram muito mal. Individualmente, o Hugo e o Kaká foram muito mal. É verdade que o Kaká jogou o primeiro tempo improvisado como lateral direito, e isso o expõe ainda mais, num lado em que o Red Bull Bragantino é forte, o lado do Juninho Capixaba, o lado onde o John cai bastante, mas no segundo tempo, como zagueiro, ele foi mal também. Esse segundo gol do John é nas costas do Kaká, o terceiro gol do Mosquera, ele é facilmente envolvido dentro da área também. Então esses jogadores que já estavam dentro do elenco e que já não gozam de prestígio com as últimas comissões técnicas, o jogo de hoje ajudou a diminuir ainda mais a moral deles, e aí, não sei, acho que eles vão ter menos oportunidades ainda quando os jogadores principais jogarem com mais regularidade. De fato, foram muito mal. Existem os jogadores que são os meninos, que estão tentando aproveitar os minutos para amadurecer jogando e convencer o Dorival que podem ser peças de elenco, tipo o Dieguinho, tipo o Guinegão, tipo o Bahia, né, o Luiz Gustavo hoje. O Bahia foi mal, o Bahia foi muito mal. O Corinthians jogou no 4-4-2, né, com o Dieguinho aberto pela direita, o Vitinho aberto pela esquerda, o Bahia e o Charles por dentro. Só que quando você joga nesse desenho, os homens centrais, eles têm que jogar, eles têm que participar do jogo. Senão o meio-campo fica despreenchido, fica totalmente vazio. Fica sem articulação. E o Charles é um volante de pouco jogo. O Bahia até um pouco mais, mas ele ainda é muito menino. Fisicamente ainda sofre também sem ritmo de jogo. Então foi um meio-campo que não existiu. O Bragantino dominou o meio-campo. O Vitinho e o Dieguinho participaram um pouco também pelas beiradas. Então o Dieguinho até se movimentou bastante. Esse é um menino que quase sempre que o Dorival utiliza, ele tenta, ele se esforça muito, ele dá o nível de profundidade que o Corinthians não tem no elenco, então nem acho que o Dieguinho não aproveitou a chance. Eu achei que o Dieguinho foi bem também. Ele costuma ir bem. O Guinegão, como disse o André, depois daquele começo que chamou a atenção, ele teve uma queda, hoje foi muito discreto, e o Bahia foi mal. Então, dos meninos, acho que só o Dieguinho aproveitou um pouco a chance. E tem a terceira categoria, a terceira situação, assim, para o jogo de hoje, que era a do Pedro Raul, que é um jogador que não goza de prestígio com a torcida, esteve fora emprestado, voltou e os minutos que ele recebe é para mostrar que ele pode ficar, que ele pode ser opção para o Yuri Alberto, o centroavante com outra característica, um jogador alto, para aproveitar a bola cruzada. É bem verdade que o Corinthians não ajudou o Pedro Raul no jogo de hoje, ele não é um cara que vai participar do jogo, mas ele saiu no intervalo. Então isso mostra que a avaliação da comissão técnica
foi ruim. Então, assim, as possibilidades do Pedro Raul para a temporada, elas diminuem também, uma vez que no primeiro jogo que ele tem para mostrar serviço, ele é sacado no intervalo. Então, E é impressionante, né? Porque aí sai o Pedro Raul, faz gol, o time joga pra ele, né? É diferente. Do Ceará, e aí agora ele chega no Corinthians e não vai. Não consegue. Por quê? Porque o time não joga pro Pedro Raul. É outra característica, né? O Corinthians tem um ataque com o Yuri Alberto e Memphis Depay, que é uma dupla que se complementa. O Corinthians é um time que joga com bola no chão, um jogo em profundidade, nas costas das linhas defensivas, para o jogo acontecer a partir daí. O Pedro Raul é um outro tipo de conversa. Ele, para mim, assim, é quase a discussão do Verratti no Vasco. Sim. O Pedro Raul, em características, né, o Verratti é melhor do que ele. Em característica, ele se aproxima. E o Verratti não joga no Vasco, porque o Vasco joga de outra forma. O Pedro Raul poderia servir ao Corinthians em circunstância de jogo, mas ele não aproveita os minutos que tem, e hoje foi sacado no intervalo. E, sinceramente, eu não consigo, até pelo custo que ele tem, não consigo ter a certeza que o Corinthians vai usá-lo como opção. Sim. Se o Corinthians tiver a chance de fazer negócio com o Pedro Raul, o Corinthians vai fazer, porque o molde dessa contratação, que foi feito pelo Rubão no começo da temporada 24, foi uma negociação muito prejudicial ao Corinthians. Um valor muito alto, um contrato muito longo, um salário muito alto para um jogador que nunca mostrou a qualidade para ser centroavante do time como o Corinthians. Ele chega no Corinthians com uma forma, porque ele era um jogador que fazia muito gol. No Corinthians ele não consegue, ele vai pro Ceará, ele faz muitos gols, mas aqui no Corinthians ele não consegue realmente. Você é louco, mano. Que vexame desse time reserva. Que time horroroso, mano. Kaká, Hugo Farias, famoso Hugo Botinha. Pelo amor de Deus, mano. Eu acho que é um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Corinthians. Eu coloco fácil ali uns top 3 piores laterais que eu já vi com a camisa do Corinthians. E ele fica em primeiro, hein? Pra mim é o pior lateral que eu vi, na verdade. O cara é muito ruim, mano. O cara não sabe marcar, o cara não sabe driblar, o cara não tem passe bom, não sabe bater um lateral, não sabe apoiar, cara. E até hoje eu não sei o que esse cara faz 2 anos no Corinthians, mano. Não dá pra entender. Tem aquela velha frase, né? O ruim de você ter jogador fraco no time é que uma hora você vai ter que usar ele. Então, Kaká, Charles, pelo amor de Deus, mano. Pô, Pedro Raul, Vitinho também, começou a temporada judiando a bola, né? Mas vamos dar um crédito aí que a gente sabe da qualidade dele. Deve ser ritmo, né? Você é louco, mano. Tomar 3-0 desse time ridículo do Bragantino aí. Pelo amor de Deus, mano. Que vexame. Kaká de lateral direito aí pra enfiar o dedo e rasgar, mano. Na moral, cara. Na moral. Que time horroroso. Que time horroroso. O Yuri Alberto vai me perde um gol embaixo da linha. Cara, domingo aí, então vamos ver se o Dorival vai poupar também, né? Ou você vai colocar time titular. Tomar 3-0 no lombo, pelo amor de Deus, cara. Que vergonha. Tô bem bravo, na moral. Mas também, cara, já era esperado, né? Mas também não era pra tomar 3-0. 1-0, 2-1, beleza. Mas esse vexame aí, esse Kaká, esse lixo de jogador, pelo amor de Deus, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós.